Bom dia. Então, vamos iniciar o webinar a respeito do CATIA 3D Experience. Meu nome é Oswaldo Ravanini, eu sou consultor técnico da Sysprice, do grupo YKP. Então, vamos iniciar o webinar. Vou falar um pouquinho da nossa agenda de hoje, né? Vamos falar um pouco da Sysprice do grupo YKP, a respeito da Dassault Systems, a fabricante do CATIA, a plataforma 3D Experience, as vantagens do CATIA 3D Experience e também uma oferta para mid-market chamada Multidiscipline Mechanical Designer, MDHX, que é o CATIA 3D Experience. Vamos fazer um estudo de caso e depois vamos abrir para dúvidas. O grupo YKP é um grupo que tem mais de 400 clientes, mais de 300 colaboradores, tem escritórios em São Paulo, também no Rio de Janeiro e Porto Alegre, e mais de 26 anos de experiência em grandes projetos, empresas nacionais e internacionais. É formado pelas unidades YKP, Sysprice e XPTA. A Sysprice, entre outros negócios, ela é focada em PLM, engenharia e simulação, e também, através de outras parcerias, em soluções e-commerce, business intelligence, plataformas colaborativas, cloud computing, BPM, CRM e sustentação. Nós somos parceiros da Dassault Systems, também Salesforce, IBM e outros. A Dassault Systems é uma empresa de ciência e tecnologia, com mais de 15 mil colaboradores, né, divididos em 172 escritórios em todo o mundo. Um time de R&D, pesquisa e desenvolvimento, dividido em 56 labs, né, responsável por desenvolver as soluções Game Change 3D Experience, de inovações. Tem mais de 2.010 mil clientes corporativos em 12 indústrias, em 140 países, mais de 25 milhões de usuários. Tem 12.600 parceiros, não só de tecnologia, mas também consultoria, integração e vendas, que seria o caso da Sysprice. E uma visão de longo prazo, com controle majoritário da família Dassault, né, um faturamento aproximadamente 3 bilhões de euros, e uma margem operacional de aproximadamente 31%. Então, a evolução dos produtos da Dassault Systems ao longo do tempo surgiu a Dassault Systems como um spin-off da Dassault Aviation, né, com a parte de 3D Design com o CATIA, né? Isso na década de 80. Na década de 90, então, o foco da Dassault foi desenvolver soluções na parte de simulação de grandes montagens, como, por exemplo, o Digital Mockup, né? No caso de aviões, no caso de mercados como também o automotivo, né? E, basicamente, ao longo dos anos 2000, início dos anos 2010, a Dassault focou no desenvolvimento da gestão do ciclo de vida do produto, uma evolução do produto, chamado PLM, né? O Product Lifecycle Management, 3D, né? E hoje nós estamos na era das experiências, então, das experiências de negócio com a plataforma 3D Experience, que é uma evolução de todos os produtos da Dassault Systems. Então, a plataforma 3D Experience tem no seu quadrante norte o acesso aos apps a parte social e colaborativa. Na parte oeste, todos os apps relacionados a modelamento 3D. Na parte sul, basicamente, os apps voltados à parte de simulação e realidade virtual. No quadrante leste, os apps voltados à inteligência de informação e, a qualquer tempo, eu tenho a função Play para executar todas as simulações permitidas pela plataforma. Também uma outra visão da plataforma 3D Experience, né, a visão de Brands, do lado esquerdo, onde eu consigo acessar esses domínios dos apps através da plataforma,
E no lado direito, as indústrias que nós atendemos, por exemplo, não só a parte automotiva, aeroespacial, mas também nós atendemos toda a parte de energia, processos e utilidades, o EPU, né, a parte de arquitetura, engenharia e construção, né, equipamentos industriais, construção naval, etc. Então, o CATIA está presente nas nossas vidas já há bastante tempo, né, um produto bastante consolidado no mercado, onde nós temos, por exemplo, não só a parte de veículos, como estamos vendo na foto, nós temos também produtos de consumo, por exemplo, um headphone, nós temos máquinas agrícolas, nós temos aviões projetados no CATIA, motocicletas, bicicletas, por exemplo, a parte de iates, a parte de navios, mas também toda a parte de infraestrutura civil, toda a parte de arquitetura, energia eólica, quer dizer, o CATIA está presente em nossas vidas em todas as indústrias. Então, hoje nós temos um modelo definido na plataforma 3D Experience, através do CATIA. Ele não é só um modelo CAD. Então, ele tem aquilo que nós chamamos RFLP, né? Seria a parte de requirements, requisitos, a parte funcional, né, desse modelo, a parte lógica, a parte física, que seria o Digital Mockup, é o mesmo modelo representando os vários domínios, né? E também a parte de integração de sistemas, por exemplo, nós vemos um exemplo de desenvolvimento de sistemas anti-colisão. O mesmo modelo serve também para a parte de verificação, como análise estrutural, por exemplo, né, análise de crash, e também o mesmo modelo serve para a parte de realidade virtual. Então, comentando aqui um pouco do conceito de engenharia simultânea, o Concurrent Engineering, nós temos com ele uma maturidade do projeto alcançada de uma forma muito mais rápida com a plataforma 3D Experience, onde eu consigo, através do share, do comando share da plataforma, né, e também de todas as capacidades da plataforma, uma colaboração muito mais rápida e fazer atividades em paralelo de projetos distintas, né, do que um sistema PDM, onde eu tenho que passar pelos comandos de check-in e check-out sequenciais, né, onde eu não consigo fazer o uso do PLM 2.0. Né? Então, a plataforma realmente consegue entregar um projeto muito mais rápido e permite uma colaboração em tempo real para a melhor tomada de decisão. Também, com grandes montagens, a plataforma 3D Experience permite gerenciar decisões através do projeto 3D para um grande volume de dados, né, em múltiplos sites e com muitas pessoas envolvidas, carregando apenas o que é necessário, né, comparando-se ao V5, ele é muito mais rápido de carregar os modelos, tem a capacidade também de descarregamento, ele tem modos otimizados para gestão de memória, né, com muito mais performance, e também não tem a necessidade de fazer check-out e check-in em cascata, resultando em um salvamento muito mais rápido. Também comentando umas vantagens da plataforma, né, eu consigo construir o meu ambiente de engenharia através de queries 3D no contexto do projeto completo. Por exemplo, eu consigo carregar qualquer contexto de projeto, independentemente da estrutura de produto. Eu tenho recursos como um filtro volumétrico 3D com múltiplas bounding box, né, que nós vamos mostrar. Também eu consigo carregar em tempo real e obter um tempo de resposta bastante rápido. Consigo fazer modificações muito mais rapidamente que nenhum check-in é feito com arquivo de montagem. Então, apenas um exemplo, um vídeo desse query 3D, né, seria a capacidade de, por exemplo, aplicada a um veículo, né, o 3D Search, né, eu abro uma caixa, né, um bounding box, onde eu vou filtrar volumetricamente os itens que eu vou estudar nesse modelo. Então, eu consigo expandir essa caixa, né, esse box, volumetricamente eu consigo aumentar a visibilidade de outros itens, tudo de uma maneira rápida, bastante amigável, uma plataforma bastante amigável,
intuitivo, onde eu abro para edição apenas uma parte do modelo filtrada por essa caixa. Eu vou mostrar agora um exemplo com grandes montagens, né, para mostrar a capacidade da plataforma, onde eu tenho um exemplo de um reator de fusão nuclear, um projeto do reator de fusão nuclear na Alemanha, com um grande volume de dados. Então, nós estamos explorando esses dados na plataforma, né, do 3D Experience, onde eu tenho toda a parte civil, né, e a parte do torus, com mais de 100 mil peças, né? Isso, de uma maneira bastante rápida, eu consigo navegar pela estrutura, né? Nós temos o recurso do turntable, né, que são esses discos, onde eu consigo navegar pela estrutura através dos discos, né? E basicamente eu consigo que todos vejam o mesmo conjunto de dados, né, ao mesmo tempo, sem perda de performance. Então, eu tenho muitas pessoas colaborando nesse projeto, conectadas, com uma única versão da verdade. Não tenho dúvidas quanto ao versionamento do projeto. Então, estou navegando pelo esse torus, vou navegar indo um pouco mais na estrutura. Também tenho uma visibilidade não só pela árvore, mas pelo turntable. Então, eu consigo, de uma maneira rápida, navegar pela estrutura, abrindo cada vez mais, fazendo um drill down. Eu posso filtrar também a minha visibilidade de vários níveis, né? E apenas como exemplo da estrutura física desse projeto, né, nós temos essas imagens, né, da complexidade e do tamanho, né, do número de estruturas, o tamanho, né? E eu tenho, através da plataforma, a capacidade de navegar pela estrutura em tempo real, né, para a parte de design review, tirar todas as dúvidas, fazer reuniões, né, verificar os estágios da construção, acompanhar em tempo real todo o desenvolvimento do projeto. Então, não há limites para o tamanho, o volume de dados e a complexidade. E agora eu vou falar um pouquinho, nós vamos mostrar um vídeo sobre o PLM 2.0 na prática, né, que seria a parte de Concurrent Engineering, né, onde eu tenho do lado esquerdo eu tenho um fornecedor, do lado direito eu tenho o OEM, né, que seria uma montadora. Eles estão colaborando no mesmo conjunto, no mesmo subconjunto, e vão discutir através do chat da plataforma, né, modificações numa polia, né, onde ao mesmo tempo o fornecedor vai mudar a polia, né, as características da polia, e vai solicitar ao OEM, né, uma mudança no posicionamento. Tudo isso colaborando no mesmo arquivo em tempo real. Ok? Então, mencionando outros benefícios do CATIA na plataforma 3D Experience, seriam a parte de propriedades modelos, né? Eu tenho o nível do dono, o autor, o contribuidor, basicamente dando permissões de quem tem direito de leitura e modificação, né? Eliminando problemas relacionados a links perdidos numa estrutura e da gestão desses links numa estrutura de montagem e componentes, por exemplo, product and parts, né? Permitindo também que os dados sejam salvos em um local central, acessível de qualquer localidade, né? Uma colaboração global, né? Multi-site, permitindo também uma total segurança de acesso, em termos de permissões, exportações controladas, por exemplo.
Também o CATIA 3D Experience é multicad, né? Ele tem conectores com basicamente todos os CADs de mercado, né? Seria um XCAD, né? Ele tem também integrado à plataforma um workflow de aprovações do ciclo de vida do produto, né? Nós vamos mostrar também nesse webinar. Também ele tem integrado a parte de gestão de EBOM, das listas de materiais, né? Bill of Materials, Engineering Bill of Materials. Também ele permite que usuários não CAD colaborem manipulando desenhos CAD através do navegador, por exemplo, o Firefox, o Explorer ou o Chrome, né? Também nas listas de materiais eu consigo atribuir atributos de custo, parâmetros não CAD, eu consigo que essa lista seja sincronizada com RPs, né? Tem conectores com os mais variados RPs. Também, uma vez logado na plataforma 3D Experience, eu consigo fazer uso do reuso de componentes, né, para promover a standardização, fazer o carry-over, né, uma análise make or buy, né, nós vamos mostrar também alguns exemplos. E, através da plataforma 3D Experience, eu consigo acessar outros apps, inclusive de outros quadrantes do 3D Experience. Também eu consigo fazer uma gestão de projetos, né, em termos de tarefas, prazos, né, responsáveis envolvidos no projeto, os entregáveis, tudo isso através de um navegador, né, um browser. Os recursos também eu consigo fazer uma gestão de pessoas, horas homem, equipamentos, utilização de equipamentos. Eu tenho um conector bidirecional com o MS Project, também com o Primavera, por exemplo. Também, através da plataforma, eu consigo fazer uma gestão da qualidade, por exemplo, da PQP. Através da plataforma, também, eu consigo fazer a gestão dos requisitos do produto, o atendimento aos requisitos. Então, eu vou mostrar um pouco mais sobre essa oferta do CATIA Engineering para o mid-market, né, que ele traz, ao mesmo tempo, uma inovação e uma melhoria em termos de performance para o seu projeto. É uma solução end-to-end, então ela engloba não só o CATIA, mas os outros recursos da plataforma 3D Experience. Então, nós vamos mostrar em que consiste esse end-to-end. Então, o perfil Multidiscipline Mechanical Designer, né, que é um perfil multidisciplinar, né, tem as capacidades de projeto, né, design, a parte de engenharia, a parte de colaboração, né, de projeto, também a parte do participante do projeto na área de gestão, entre outros. Ele é composto dessas licenças, né, basicamente licenças da parte de design, da parte de engenharia, a gestão de projetos e colaboração. Então, nesse estudo de caso, nós temos um projetista mecânico que está trabalhando na parte dianteira de uma moto, né, para definir a lista de materiais, né, o Bill of Materials, até o final de semana, em paralelo com outros projetos. Então, basicamente, ele vai passar por algumas etapas aqui desse ciclo. Nesse webinar, nós vamos mostrar algumas dessas etapas, né, desde a gestão de projeto e ciclo de vida do produto, a parte de desenho de montagem, a parte de desenho de chapas, né, nós vamos mostrar algumas funcionalidades, também a parte de desenho avançado de peças, o reuso de componentes existentes e a parte de gestão de lista de materiais, o EBOM Management. Então, apenas iniciando pela parte de gestão de projeto e ciclo de vida do produto. Então, o usuário se loga na plataforma com o browser, né? Na plataforma ele acessa um dashboard dele, customizado para as necessidades dele, que tem do lado esquerdo os projetos que ele está relacionado, né? Na parte do meio, os produtos em 3D que ele consegue visualizar também no browser. Na parte direita, as tarefas relacionadas aos projetos, com estágio em cada uma delas, estágio de cumprimento, né? Também ele vai agora acessar, através da bússola, né, um app
colaborativo, de gestão colaborativa, Collaborative Life Cycle, né? E ele vai fazer um search, no search da plataforma, né? Buscando pelo nome um componente, filtrando pelos vários níveis de maturidade, né? Então, ele tem os vários estágios, né? Ele vai escolher um deles para fazer essa análise, ele vai verificar as várias revisões, as várias também estágios do ciclo de vida, né? Ele vai poder alterar esses estágios do ciclo de vida, né? Dessas revisões. Ele vai poder explorar também todo o histórico das revisões, como surgiram as revisões, as revisões menores, maiores, e também outras revisões que foram baseadas nessa peça, né? E consegue visualizar isso de diversas formas. Ele consegue também, pelo browser, navegar pela peça, navegar pela lista de materiais, né? E agora ele vai, na plataforma, abrir o app de gestão de projeto, né? Então, nesse app já ele verifica as atividades, ele vai ver um dashboard, onde aparece do lado direito os entregáveis pendentes, as tarefas pendentes, o estágio de cada uma delas. Ele vai ver as tarefas. Por cores, ele tem uma visibilidade daquelas que estão atrasadas, aquelas que estão no prazo, o nível que estão completas. Ele vai atualizar esse nível, ele vai colocar o esforço agora de horas homem que ele está atuando na peça. Por exemplo, na montagem do freio, né? Também ele vai adicionar no clipboard para a abertura posterior de algumas das tarefas. Eu consigo ver também os entregáveis nessa visibilidade. Sejam entregáveis 3D de projeto, como também entregáveis na parte de documentação. Então, tem o nível que está a tarefa, né, o estágio de 60%, o entregável, que é um conjunto, né? Ele vai acessar os detalhes desse conjunto, isso tudo no navegador, e agora ele vai acessar a parte do projeto, né, o Native Client, através do browser. Então, para uma edição, uma visibilidade 3D. Então, ele acessou o seu desenho para uma edição, por exemplo, através do browser. Agora está no Native Client, uma aplicação que ele consegue fazer edição. Okay. Então, basicamente, ele passou, nesse estudo de caso, né, pelo dashboard, onde ele consegue receber e compartilhar ideias. Também ele tem acesso no dashboard, o que nós chamamos de 3D Swim, que é um acesso a uma comunidade interna da empresa para um brainstorming, para troca de informações, reuniões, informações relevantes do projeto, né? Ele consegue tomar a decisão correta graças a dashboards precisos, que são atualizados em tempo real, quer dizer, não há necessidade de atualização manual. Ele consegue fazer toda a gestão do ciclo de vida do produto, né, explorando alternativas de projeto, mantendo a rastreabilidade das evoluções, quem alterou, quando alterou, como alterou, né? Também a parte de revisões, o versionamento dos produtos, compartilhando o status do design, né? E também, em termos de tarefas de projeto, na parte de gestão, ele consegue saber as tarefas que ele é o responsável, ele consegue atualizar o esforço, o tempo gasto, né? Executando também as tarefas de projeto que já completou, mantendo o status atualizado. Isso vai ser, por exemplo, refletido num relatório, num dashboard para a diretoria em tempo real, uma atualização automática, né? Atingindo, então, os prazos estipulados de uma maneira muito mais rápida. Também
Ele consegue trabalhar com grandes montagens, com flexibilidade. Ele está num ambiente multidisciplinar. Por exemplo, ele pode estar no desenho mecânico, ele pode também estar no desenho de tubulação, tudo através do mesmo ambiente, né? Um desenho elétrico, desenho lógico, funcional, etc., tudo no mesmo ambiente. Ele consegue mover e posicionar a montagem, como nós vimos, né? Múltiplos componentes 3D, né? Também ele consegue, através do Assembly Design, né, fazer também uso de características de simetria avançadas, né, que nós vamos mostrar num webinar posterior, né, ganhando tempo na produtividade de conjuntos, né, simétricos. E, basicamente, vamos mostrar também a parte de capacidade, um exemplo da parte de desenho de chapas. Então, nesse exemplo, eu tenho a plataforma, né, na parte do CATIA Assembly, né, ele vai abrir uma peça para edição, né, então ele está abrindo a parte de Sheet Metal Design, né, ele está, no caso, definindo quais são os parâmetros da empresa que ele vai utilizar em termos de normas estándares de chaparia. Ele vai aplicar, por exemplo, uma função wall no perfil, criando uma chapa de uma maneira bastante rápida, né? Uma vez definida a espessura nesses padrões, né? Então ele vai promover rapidamente o uso de funcionalidades de software, de simetria, né? etc., né? Eu vou passar aqui para um vídeo para dar adiantada, para termos mais produtividade no nosso webinar. Então, basicamente, ele já passou por alguns estágios, né? Então, ele vai agora, por exemplo, fazer uso de funções avançadas aqui, né, da parte de definição de chapas, iniciando pela parte de bend, onde ele vai manualmente alterar um raio, né, definindo um raio de dobra, né, também define uma aresta, tudo isso de uma maneira facilitada, intuitiva na plataforma, né? Então ele vai, por exemplo, adicionar furos rapidamente, de uma maneira totalmente paramétrica, né? Ele vai agora inserir um nervoamento, né? No caso, um stamp, né? Onde ele consegue reforçar esse furo usando um padrão da empresa, customizado para a empresa, por exemplo, né? Eu posso criar os padrões de chaparia da empresa, os reforços utilizados, né? Eu vou criar uma flange agora, um flange. Então, vou definir os limites. E também, a qualquer momento, eu consigo usar uma função de desenvolvimento de chapa, né, para verificação durante o projeto. Ele vai definir também um outro furo. Eu vou acelerar um pouco mais. Aqui ele vai definir uma nervura, né, padrão, também definido pela empresa, né, que raios ele vai utilizar, que ângulos ele vai utilizar, né, de uma maneira bastante rápida. Ele verifica o desenvolvimento da chapa também, né. Ele vai definir agora os raios de arredondamento nas arestas. Também aberturas internas, né, chamados cutouts, de maneira paramétrica. E furos adicionais, por exemplo, usando a simetria. Agora ele vai entrar numa função onde ele vai estipular qual seria o processo de operações de estampagem. Então, ele está definindo uma face, a distância entre o desenho de cada operação, e ele vai
aqui visualizar, né, automaticamente o software já calcula os vários estágios, né, e ele vai manualmente fazer modificações, movendo operações uma antes da outra, por exemplo, juntando furos numa operação única, né? Então ele consegue, através de funcionalidades, nós chamamos de design para manufatura, né? Fazer uso de funcionalidades avançadas e otimizar também o seu projeto para fabricação. Ele vai exportar também um arquivo DXF da estrutura também desenvolvida, né, chapa desenvolvida, né, para integração com o fornecedor, por exemplo, né. Está aqui o arquivo DXF. Eu tenho também toda a parte de desenhos 2D, né, uma criação automática, né. Ele pode criar numa mesma folha de desenho ou em várias folhas, uma por operação, por exemplo, que é o que ele vai fazer. Então, tem uma ferramenta para uma alta produtividade no desenho de chapas, né? No caso de chapas dobradas, eu tenho outras ferramentas para chapas mais complexas, né, de outras indústrias, por exemplo. E aqui ele vai, no caso, visualizar a sua peça, né, já simetrizada no desenho de conjunto. Então, apenas lembrando as vantagens dessa funcionalidade, né, o Sheet Metal Design leva em conta as restrições de manufatura, né, com uma ampla gama de funcionalidades orientadas à disciplina, né. Ele consegue rapidamente projetar sua chapa em conformidade com os estándares da empresa, em normas, né. Ele consegue também gerar os desenhos 2D para, por exemplo, conversação com fornecedores, né, rapidamente. Ela reduz os ciclos de design to manufacturing, né, desenvolve a chapa e verifica a qualquer momento, desenvolve a sequência de manufatura, né, também em formato dos blanks, consegue otimizar custo e qualidade e consegue trocar dados sem perdas entre fornecedores, sistemistas e OEMs. Então, nós vamos falar um pouco também nesse webinar sobre o reuso de componentes existentes, também nesse pacote mid-market, onde eu tenho um carry-over inteligente, flexível e consistente, né, economizando tempo através do reuso e devolução de designs existentes. Né, eu consigo reduzir custos e melhorar a qualidade através do reuso de ativos. Eu tenho uma funcionalidade chamada Tooling Component, que ela consegue reutilizar componentes de uma forma inteligente e adaptativa, já oferecendo quais seriam os impactos no conjunto, quais as alterações no conjunto, como, por exemplo, furos que serão necessários serem feitos, né, os impactos associados ao nível da montagem. Né, eu consigo também gerenciar o ciclo de vida e explorar alternativas e a rastreabilidade das evoluções do design, o versionamento dos produtos, o compartilhamento, né, a gestão do ciclo de vida e eu consigo também, através do CATIA 3D Experience, definir a montagem cinemática de uma só vez, né, muito mais rapidamente, muito mais intuitivamente, né, criando mecanismos complexos a partir de mecanismos elementares, né, e ajustando as ideias durante o desenvolvimento em poucos cliques, né, definindo a cinemática numa fase preliminar do projeto e atualizando-a durante todo o processo de design. Eu vou mostrar um exemplo aqui da integridade de dados durante o carry-over, né.
usando uma função de duplicação, onde eu tenho um conjunto aqui com o desenho relacionado, um product, com o drawing relacionado. Estou navegando na estrutura, né? Eu consigo visualizar através do BI interno os desenhos que são make ou que são buy, né? Os que são subcontratados, os que são feitos internamente, né? Eu vou através de cores, né? Então, eu vou duplicar essa estrutura para a criação de uma versão nova desse produto, né? Então, tem uma função otimizada do reuso do componente, né? Ele já exclui as peças standards e as peças subcontratadas, né? Onde manualmente também eu consigo alterar, incluindo peças para serem reutilizadas, né? Então, eu vou selecionar as peças que eu não vou precisar nesse novo conjunto, né? Uma versão I2, uma nomenclatura que eu criei, né? E eu consigo rapidamente verificar as peças, né, que já foram excluídas, que não estão presentes, as peças reutilizadas, né? Explorando também na árvore, mostrando esse novo conjunto, as peças que foram reaproveitadas e as outras que foram modificadas, e o desenho 2D vai ser atualizado automaticamente. Então, o antes e o depois, né, já mantém toda uma atualização em tempo real, uma sincronização com os desenhos 2D, fazendo o que nós chamamos de continuidade digital, uma integridade dos dados, né, após uma alteração, né, através da plataforma. E vou mostrar também um exemplo da parte de gestão de listas de peças, né, o Ebon Management. Então, um exemplo da motocicleta. Eu tenho também o acesso através do browser, né? No browser, estou vendo a lista de materiais, eu vou acessar essa lista de materiais. Essa lista de materiais consigo visualizar tanto numa lista como de uma maneira gráfica, uma árvore gráfica, onde eu vou abrindo as estruturas, né, de vários níveis, navegando de maneira bastante visual e intuitiva, isso para os usuários também não CAD, por exemplo, uma área de compras, uma área da qualidade, consegue acessar também através do browser esse nível de visibilidade, né? E no caso eu vou inserir um item que é não CAD, eu vou inserir um fluido de freio nessa estrutura. Então, eu vou criar esse item, vou dar os atributos básicos desse item, né? E eu tenho, por exemplo, os atributos de custo, os atributos, no caso, unidades de medida, que eu vou atribuir a esse item, né? Se é uma peça comprada, eu vou fabricar internamente uma peça comprada, e ela já aparece na minha estrutura, na minha lista de materiais. Voltando ao desenho 3D, né? Acessando aqui, eu vou verificar através do BI interno, o nível de colaboração. Por exemplo, eu não vou necessitar o skeleton, que nós chamamos, né? Toda a parte de linhas de construção para não serem sincronizadas com a parte de materiais, que é uma parte somente CAD, né? Eu vou selecionar para que seja feito isso, né? As linhas de construção não vão ser necessárias na lista de materiais. E o desenho 2D relacionado, ele tem a sua lista de materiais, onde com apenas um clique, né, no botão direito do mouse, eu vou fazer uma atualização. Atualizando a lista de materiais, né, um sincronismo, então, entre a lista de materiais e o desenho 2D, aparecendo
o fluido de freio. Então, com uma única versão da verdade, eu não tenho perdas em termos de alterações no sistema, né? E agora ele vai atualizar as tarefas de projeto. Então, ele vai atualizar, ele já completou essas tarefas, né? Os entregáveis também ele vai atualizar onde for necessário, né? Ele vai, então, completar 100% aquelas que ele já terminou. Então, apenas como exemplo, né, mencionando algumas design 3D em qualquer tipo de componente, né, por exemplo, no caso o fluido de freio, né, através de uma única BOM, uma única definição de BOM, de Engineering Bill of Materials, né, eliminando erros através da redução do número de mudanças e evitando estruturas desatualizadas, né, desajustes CAD e BOM, através de um sincronismo total através da plataforma. E tendo uma única definição de peças de engenharia para todos os perfis de usuários. Então, acessando uma IBOM atualizada através da aplicação ou navegador web, né, colaborativamente, incluindo a definição de IBOM durante a criação do desenho 2D pelo usuário CAD. Então, como conclusão dessa oferta do mid-market, do CATIA 3D Experience, né, nós temos, em termos de colaboração, todos os colaboradores trabalham em uma única plataforma. Você consegue projetar e colaborar em tempo real, com vários usuários, em várias posições do globo, né, várias empresas com várias subsidiárias, independente de localidade, independente de perfil também. Inovando, né, explorando mais alternativas de projeto, comunicando muito mais em termos de 3D. Né. É uma solução end-to-end, né, do início ao fim, toda a parte de gestão de tarefas, toda a parte de gestão de projetos, toda a parte de gestão de lista de materiais. Então, uma oferta que é end-to-end, bastante robusta, né, antecipando os novos desafios com bastante confiança. E da parte de engenharia, eu consigo trabalhar sem limites, com produtos bastante complexos e montagens grandes, nós vemos, reutilizando, evoluindo a partir de projetos existentes. Então, eu protejo a propriedade intelectual, eu não preciso reinventar a roda, eu aproveito todo o know-how da minha empresa para evoluir para novos produtos. Eu consigo capturar a expertise para ser reutilizada por todos, né, através da plataforma. Eu consigo prever a fabricação, né, e acelerar o desenvolvimento com uma interface bastante intuitiva. Então, apenas uma visibilidade em termos de apps, né, nós temos o role, né, o papel do membro de projeto, que ele acessa através da bússola, né, esses apps, né, no quadrante norte, né, a parte de colaboração e aprovações, a parte de gestão de projetos, execução de projetos, etc. A parte de engenheiro de produto, né, eu tenho também toda a parte de listas de materiais, né, nesse perfil, né, Engineering BOM. A parte do projetista multidisciplinar, né, eu tenho outros projetistas também multidisciplinares para outras áreas, mas aqui mais para a parte mecânica, né. Então, nós temos, no caso, esses apps de chaparias, de montagens, de componentes, de knowledge também, mecanismos, uma série de apps, né. Nós podemos ter também apps voltados à parte de engenharia civil, em outros perfis, voltados à parte de estruturas metálicas, voltados à parte de aviação, voltados a design, por exemplo, styling, né? Temos outras ofertas de outros pacotes com isso, desenho elétrico, etc. A parte de contribuidor da plataforma, que me dá acesso aos dashboards, ao SWIM, né, e muitos itens de colaboração.
Então, essa oferta do CATIA Engineering para mid-market, nós estamos aqui no laranja, né? Nós mostramos algumas funcionalidades nesse primeiro webinar, nós teremos outros para mostrar outras funcionalidades. Nós temos também mais voltados à parte de chapas, né? O SMWX, outros também, por exemplo, o MEHX, voltados a superfícies avançadas, né? Design de superfícies avançadas, né? Também na área automotiva, mais superfícies muito mais avançadas, e também um voltado à parte de cotas em 3D, né? Eliminando também o papel, etc. Nós temos o M3HX. Então, nós abrimos agora para os ouvintes a parte de dúvidas, né? Estamos à disposição, então, para responder as suas dúvidas relacionadas a esse webinar. Então, a plataforma ela tem a parte web, onde eu consigo gerir toda a parte de lista de materiais que nós vimos, né? Toda a parte de gestão de tarefas de projeto, nível de execução, gráficos Gantt, né? Gerir toda a parte também de manipulação de desenhos CAD, né? Através do browser. E quando o projetista necessita fazer uma alteração no seu desenho, né, uma edição, uma revisão do novo produto, por exemplo, ele pode acessar através do que nós chamamos Native Client, né, que seria uma aplicação desktop leve, né, que ele consegue acessar, né, toda a base de dados e fazer o seu projeto, a sua edição, né, trabalhando como projetista, né. Então, as duas estão conectadas, né, sincronizadas, então qualquer alteração que ele faça no Native Client vai ser repercutida na parte web, né, e permite que outros colaboradores não CAD, por exemplo, a parte de compras, a parte de qualidade, né, níveis de gerência e níveis de diretoria consigam acessar os dashboards, verificar os status dos projetos, verificar as peças em 3D através da web. Mas a parte do CAD em si, né, do CATIA em si, né, 3D Experience, ele tem o Native Client. Ok, então, não tendo mais perguntas, nós vamos encerrar esse webinar por hoje. Nós vamos ter alguns webinars na sequência a respeito do CATIA 3D Experience, também da plataforma 3D Experience. Então, nós vamos comunicar e enviar por e-mail as informações desses novos webinars. Muito obrigado pela audiência e bom dia.